melhor idade. A partir desse momento, vamos conhecer a história de personagens que mantêm-se bem após os 80. No caso do Celso Barros Coelho, são 92, uma mente superativa. Ele trabalha diariamente, tem boas histórias para contar e continua produzindo livros, lendo bastante. É o que você vai acompanhar nessa matéria. Veja só. Uma mente ativa através da dedicação ao mundo jurídico e à leitura. É o que a gente vai saber e conhecer um pouco mais a respeito desse grande jurista, que é o Celso Barros Coelho. Eu achava que ele tinha 80 e poucos anos, na verdade ele me confidenciou que tem 92, e é por isso que o interesse da matéria é justamente mostrar qual a importância do trabalho, da dedicação ao conhecimento para manter a saúde e o bem-estar. Professor, hoje são mais de 85 livros publicados, daria praticamente um por ano, não é? Evidentemente, talvez até mais, não é? Porque já ultrapassei os 83. Vou completar 83 anos e tenho mais de 83 livros publicados. Livros e folhetos e artigos em jornais, eu tenho centenas. Então, minha vida intelectual é muito intensa, intelectual e profissional. Eu não tenho assim um programa definido na minha organização mental. Não faço uma obra sistemática. É uma obra de circunstância. É uma obra resultante de determinados episódios que acontecem na minha vida. Então eu aproveito os episódios, aproveito as oportunidades, aproveito as leituras, as lições, e dessa experiência eu procuro produzir. Inclusive dessa experiência política do senhor, que iniciou em 62, gerou esse livro, essa boneca. A gente tem o prazer de mostrar com exclusividade, inédito aqui no Inside, e vai ser lançado em outubro, né? Outubro, que momentos políticos ele retrata, esse livro? Que momentos do senhor? Esse livro retrata toda a minha atividade política, indicando os fatos principais. Desde o meu ingresso na política, em 1962, até a minha cassação em 64, daí para cá as minhas eleições e derrotas sucessivas, de sorte que tudo isso é espelhado neste livro, destacando aquilo que é mais importante na vida do político, que é a sua atividade, as suas ideias, o seu pensamento e o seu comportamento. Sobretudo, o comportamento ético, que é o mais importante na política. O senhor tem saudades da política hoje? Como é que o senhor vê esse momento do Brasil? Não, propriamente eu não tenho muita saudade. Porque a política, eu não entrei como uma paixão, eu entrei como um compromisso. Para mim, a política era uma missão, um compromisso com a verdade e com o povo. Hoje, eu sei que não tenho mais condições de ser político, apenas vivo dessas recordações e desse sentimento de solidariedade que animou toda a minha vida política. Como é o dia a dia do senhor hoje, seu Celso? Trabalha ainda todos os dias? Quantas horas? Leio os jornais todos, inclusive Jornais do Sul. A Folha de São Paulo é meu... Imprescindível, imprescindível, né? Eu saio para o escritório às 9 horas, chego no escritório, trabalho até 1 hora, dando assistência aos clientes, e nas horas vagas, escrevendo alguma coisa. Quando me surge uma ideia, eu aproveito essa ideia e procuro aperfeiçoá-la. E as minhas missões de advogado eu mesmo as faço. E faço de uma maneira quase, diria, original. Eu dito para a secretária os textos de todas as minhas petições. Não o computador eu uso para textos literários, para produção intelectual. Está em harmonia já com a tecnologia? Não dominei a tecnologia me dominou. Eu acho que essa invenção da internet foi uma segunda revolução no mundo. Revolução técnica, revolução intelectual, revolução ambiental. Foi um processo em que o homem se revelou uma outra face, a face científica, que é muito importante na vida dele. Olha só, essa daqui é uma das 4 bibliotecas particulares do professor Celso Barros. São mais ou menos 10 mil livros, né, que ele tem no seu acervo particular. Livros importantes como este daqui, que é uma enciclopédia do direito, onde ele tem 18 verbetes na área jurídica. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância desse livro como referência para advogados e profissionais da área do direito em geral. Esse livro é importante, primeiramente, pelo volume de conhecimento que ele representa. São os 73 volumes dessa enciclopédia Saraiva do Direito. Uma enciclopédia organizada pela editora Saraiva, com a colaboração da Universidade de São Paulo. Então foram selecionados
grande número de juristas na época para a sua elaboração. Eu recebi um convite do diretor carregado do orientador da enciclopédia, que me pedia que eu escrevesse alguns verbetes. E eu, nesse momento, eu tinha sido derrotado, deputado federal. Fui derrotado, vivia, portanto, numa certa angústia. Mas, mesmo assim, me entreguei a esse trabalho beneditino de consulta às fontes de que eu me valia, e então produzi 18 verbetes sobre temas os mais importantes neste volume, por exemplo, A2, o nu proprietário, e outro texto que eu não me lembro. Nesse volume 55, há 2 verbetes, que exatamente aqui. Lembra tudo. Obrigação civil é um deles, e nu proprietário. São conceitos jurídicos civis que eu procurei fixar nesse trabalho que foi publicado nesse volume. E que ainda hoje são utilizados no direito, né? São utilizados, inclusive são citados em vários autores nacionais, em razão dessa produção intelectual, que não foi feita uma produção no meio como o Piauí, que é isolado, não há repercussão nacional. Mas como eu escrevi esses trabalhos na Enciclopédia Saravia de Direito, ele já tem sido citado por alguns doutrinadores do direito civil, sobretudo do direito civil. Professor, no início da entrevista eu falei 92, o senhor falou 82. Acho que o senhor continua com a cabeça de 80 e poucos anos. É claro, talvez por isso. Eu me fixei exatamente no número de livros que eu escrevi, 83, 85. Então eu completei 92 anos, vou completar 93 anos. E para mim uma das esperanças que eu tenho é participar do centenário da Academia Piauí de Letras. E vai participar porque já está começando agora, né? Já está começando. Você vê, por exemplo, essa 2016, coleção centenário de 1917 a 1917 a 2017 é uma coleção centenária de obras importantes. É porque são divididas em 2 etapas e o livro do senhor já sai nessa primeira, não é? Nessa coleção há uma obra minha inédita ainda, uma obra em que eu estudo autores sob o ponto de vista filosófico, o diálogo e circunstâncias, ideias filosóficas. O senhor gosta muito de filosofia, não é? Muito, são uma das minhas leituras prediletas. A filosofia ensina a viver. É o que importa muito na filosofia, ela não ensina, não nos traz conhecimento. É um saber unificado para refletir sobre a vida e sobre o homem, sobre o bem e o mal. Então é importante a filosofia como modelo de vida, como forma de vida, como adaptação de vida e como projeto de vida. Tudo isso está contido na filosofia através dos grandes autores principais como Platão, Aristóteles, Fukuyama, Bergson, Jacques Maritain, são os autores que eu sempre visito. Agora eu pergunto, quais são as lições de vida que o senhor tirou com os livros e com a vivência ao longo desse tempo? Bem, lição de vida, primeiramente, para aprender a viver. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes os bravos só podem exaltar. Essas versos de Gonçalves Dias me serviram de roteiro, de inspiração para toda a minha vida. Quer dizer, eu fixei, então, no meu pensamento a ideia de que só estudando, só lutando, só sofrendo, só vencendo, nós poderíamos alcançar os objetivos principais da vida. A gente falou de alimento para a alma, através da leitura, do trabalho e do corpo. O que o senhor faz para se cuidar? Eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Às terças e quintas, eu vou a uma academia e faço exercício no meu próprio casa, na minha própria casa, no banheiro. Faz aeróbico? Que atividades o senhor faz? Não, aeróbico não. Eu faço a atividade corporal, física, procurando estender os nervos, procurando pensar, procurando não me impressionar com determinadas coisas, embora muitas vezes na minha vida de advogado, eu sofro impactos terríveis quando vejo que o juiz está brincando com a lei. No Brasil e no Piauí sobretudo, há juízes que brincam com a lei. Acho que a lei é um instrumento deles, quando a lei é um instrumento para servir a comunidade. Então, quando às vezes eu vejo um juiz brincando com a lei,
Eu procuro logo, um pouco com isso? Sofro muito. Eu sou muito sensível, embora difícil de chorar, sou muito sensível. A minha sensibilidade é profunda. E essa sensibilidade me faz com que a causa do cliente seja uma causa minha. A dor do cliente é uma dor minha. As inseguranças do cliente são as inseguranças minhas. Eu procuro então fazer todo o possível para salvá-lo daquela angústia que ele sofre. Professor Celso, um prazer conversar com o senhor mais uma vez, viu? Aqui no seu escritório. Bem-vindo ao Inside, mais uma vez, aqui com a gente. E para finalizar, eu queria que o senhor dissesse para a gente quais são seus autores preferidos. A minha mente não me leva, eu sei bem, sou Chesterton, a ortodoxia de Chesterton, que é objeto do trabalho meu, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Platão, Aristóteles, os poetas, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Jacques Maritain, são autores da minha preferência. Eu leio sempre esses autores, todos os filósofos realmente eu leio. Filósofos grandes romancistas, por exemplo, Dom Quixote para mim é uma obra imortal que todo homem culto deve ler muitas vezes, porque é uma lição de sabedoria, é um livro que ensina aquilo que o homem mais precisa, que é ensinar a viver, ensinar a lutar e a ensinar a sofrer. Cada leitura é uma nova interpretação, não é? Cada leitura é uma nova interpretação, é uma nova visão do mundo. Através da leitura você cria visões do mundo. Quer dizer, você lê o mundo, você interpreta o mundo através daquilo que você lê. E através daquilo que você lê, você procura extrair conhecimento para compreender o mundo, que é o mais importante. O mais importante na vida de um homem, na vida de um intelectual, na vida de um advogado, é compreender o mundo e saber compreender as injustiças dos homens. Ok, obrigado pela entrevista. A gente se encontra no lançamento do livro, né? Vou mandar um convite especial para você. Tá bom, obrigado, viu? Vou mandar um convite.